Mais uma vez, enchentes destroem casas e matam centenas de pessoas. Neste começo de ano, a maior tragédia está na região serrana do Rio. Em primeiro lugar, queremos deixar aqui a solidariedade do PSTU aos trabalhadores de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Nesse momento tão difícil, a primeira reação dos governantes, como sempre, foi de culpar a natureza. Ainda que a força das chuvas e as condições da serra tenham potencializado a tragédia, isso não explica a perda de tantas vidas, a dimensão que a tragédia tomou. O que não falam é que os investimentos para evitar essas catástrofes nunca saem do papel, como em 2010, quando 60% do orçamento federal para a prevenção de enchentes não foi usado, e o estado do Rio recebeu apenas 0,6% dessas verbas. O governador Sérgio Cabral, depois de voltar da Europa, saiu em defesa do governo federal e disse que não tem nada do que reclamar. Culpou governos anteriores, como se o próprio não fosse parte disso. Não há uma reclamação sequer da nossa parte, ao contrário. O governador não está na pele de um dos parentes dos mais de 500 mortos nessa tragédia. Governador, você acha que essas pessoas não têm do que reclamar? A tragédia das chuvas mostra a cara do capitalismo. A maioria absoluta das mortes foi nos bairros pobres. Apenas na favela de Campo Grande, em Teresópolis, foram centenas de mortos. Ainda que dessa vez a força das águas tenha atingido algumas mansões e provocado mortes, a verdade é que os governantes e os ricos moram em boas casas e não costumam ser atingidos. É justamente por isso que nada é feito, que as mortes estão virando regra em todo o país. Para o PSTU, há culpados por essa tragédia. Devemos exigir dos governos que garantam novas casas para os moradores atingidos com toda a segurança. É preciso aumentar as verbas para as obras de prevenção e preciso avançar na contenção de encostas, na limpeza e canalização de rios e córregos e obras de escoamento das chuvas. A população precisa ter segurança. É preciso acompanhar permanentemente a situação do solo, identificando as áreas de risco. Além disso, a população precisa ser avisada de chuvas como esta e não ser acordada com a força das águas entrando nas suas casas. Os governantes também estão culpando os próprios moradores por morarem em áreas de risco, criminalizando a pobreza mais uma vez. Estes mesmos governantes são os que defendem um salário mínimo de apenas R$ 540. Como exigir que alguém more em outro lugar com um salário mínimo desses? Defendemos ainda um plano de moradias populares, com investimento maciço em saneamento básico para combater o déficit habitacional provocado pelos baixos salários, desemprego e a especulação imobiliária. Para a implementação desse plano é preciso rompermos com a lógica desse sistema. Se continuarmos pagando a dívida interna e externa, continuaremos a assistir, a cada verão, mortes mais mortes como essa que estamos assistindo nesse momento.